E aí, gente? Como é que vocês estão? Sextou, né? Chegou aqui um momento tradicional nosso de sextou. Nesse caso, no inferno. Com um Pokémon Horizonte. No inferno, porque eu tenho aquecendo com esse calor. Mas, enfim. Vamos falar, né, do novo episódio de Pokémon Horizonte que lançou nesta sexta-feira, mais conhecido como hoje. Dia 17 de novembro de 2023, episódio 29. Sim, já estamos indo pelo episódio de 30. Nem parece que... Pô, cara, mas já tem bastante tempo de Pokémon Horizontes. Pô, cara, 30 episódios é uma cotinha. É uma cotinha. Mas enfim, o episódio intitulado dessa vez Óleo e a Artesã de Pokébolas, né? O episódio que segue o anterior, onde nos foi apresentado que a pessoa que no fim estava interessada na Pokébola ancestral do Roy era na realidade uma artesã de Pokébolas. E com isso a Nico e os Trevonotas vão em direção a esse lugar, basicamente porque sim, tipo, cara, só não foi dada muita explicação no último episódio. Tipo, o Fritz só falou, você quer ir aí ele falou, bora, bora. Aí, basicamente. Mas o episódio em si começa com o Trevonotas caminhando pra essa oficina, mais especialmente focando na Oreo. Porque a Oreo, ela é bem sobrecarregada no dirigível, no sentido de ela tem que resolver todas as merdas que todo mundo faz. Ou não, na real. Por exemplo, o Ryan vai lá e destrói a parede tentando tacar Pokébola. Sei lá, a geladeira não tá funcionando, não tá funcionando alguma coisa na internet, não tá funcionando um bagulho ali do dirigível voar. E a hora ela meio que fica enlouquecendo com tudo isso, mas enfim. A Nico ela fica com uma certa dúvida em relação a isso, e inclusive ela fala, claro, sobre isso durante o episódio. Mas enfim, quando todo mundo chega, a Oreo vai junto também, porque ela se interessou pela tipo, arquitetura assim, de um lugar, porque ela fala, caralho, mano, esse lugar tem uns material maneiro aqui, a arquitetura, mas foi feito que nem uma merda, basicamente. Os materiais são foras, mas, pô, fizeram o bagulho todo fodido. Esse negócio é feito por mim, pô, seria bem mais maneirinho, pá. Enfim. é... Mas, enfim, eis que, então, do nada, quando tá, tipo, a Nico, o Roy, o Fridge, a hora, tipo, toda a gente, tipo, analisando um local, assim, do nada abre-se a porta com uma menina, tipo, voando, assim, na fumaça e afins, basicamente. E é a dona aí dessa oficina, é a artesã de Pokébola chamada Kanen. Kanen. Acho que é Kane na real, mas enfim. Bom, basicamente eles se conhecem, tomam um chazinho, pá. E o Fridge fala pro Roy pra, enfim, você não quer falar com ela sobre a Pokébola? Enfim, e o Roy entrega a Pokébola e ela fala, nossa, que Pokébola legal! Mas não sei de nada, basicamente. Era bem esperado, né? Diria que. Eu já diria que foi bem enrolado esse negócio de dentro do episódio. Não faz sentido. Por que o Roy quer saber da porra da Pokébola dele, mano? A gente já tem toda a lore que a Pokébola era lá do. Sei lá, só. Sei lá, queria saber por que a Pokébola é assim. Bom, o cara viu há 100 anos atrás. Talvez isso era normal 100 anos atrás não existia documentação, mas. Sei lá, né, cara? Mas enfim. É, basicamente não dá em porra nenhuma de novo esse bagulho da Pokébola. Porém, mais especial assim é que durante o tempo estava ali, pô, falando não sei o que, o Royan observa uma série de Pokébolas, né? Que é revelado que essa Kanye aí ela produz várias Pokébolas, né? Várias Pokébolas únicas, enfim. Ela vende elas e tal também. Enfim, o Ryan ele vê um monte de Pokébola assim numa caixinha e a Kanye fala pra ele que é tipo um monte de protótipo, a maioria não tá funcionando, mas o Roy, mesmo assim, ele quer ficar com essas Pokébolas, ele quer ficar brincando ali de atirar a Pokébola e enfim, treinar arremesso. Que nem tá fazendo o dirigível, quebrou o dirigível, by the way, mas enfim. Bom, com isso o Ryan vai lá, dá uma brincada, a gente descobre umas Pokébolas, né? Alguns tipos únicos que tem, né? São exclusivas do anime, uma bola que é uma bola foguete, que é tipo uma Pokébola, mas ela tem propulsores, então ela vai tipo mais intensidade, acho que no Pokémon. Tem tipo uma Pokébola que é um bumerangue, assim, tipo, ele taca, ela volta. Que não é muito prático na realidade, tipo. É tipo, tá ligado aquele passarinho verde do Angry Birds?
sabia jogar, mas todo mundo gostava dele. Então é tipo isso, aquela Pokébola. Ele tenta uma Pokébola que é literalmente uma bomba, o que eu não entendi porque existe, mas existe. E ele também testa uma Pokébola que é tipo um carrinho, assim, uma Pokébola teleguiada. Tipo, ele vai atacar assim, a Pokébola e a Pokébola vai identificar o primeiro Pokémon da área e, enfim, vai tentar capturar. Isso inclusive vira a razão do grande conflito do episódio, mas. Mas bom. Depois a gente fala sobre isso, né? Voltando em relação a Oreo, né? Todo mundo escuta tipo um puta barulho assim na fábrica. E é revelado que na realidade a Kami ela fala que pô, ela comprou uma máquina assim, mó fora, assim, fazer um monte de Pokémon assim, demanda, mas na realidade ela não funciona muito bem, que deixa a Oreo bem puta na real, né? Porque ela fala, como assim não funciona bem? Não existiu uma máquina que não funcione bem. Você faz manutenção? Você não faz manutenção. Então deixa eu pegar aqui dessa box e você vai ver o que eu vou fazer. E basicamente ela cuida assim do bagulho todo, mexe em todo o circuito da máquina, mexe aí nas alavancas, bagulho assim, mó foda ali, mó bagulho de construção e tal. E a máquina começa a funcionar bem pra caralho. Inclusive, tipo, a hora ela começa assim a ajudar a Kanye, ela fala, pô, cara, é importante que seu Pokémon esteja aí te ajudando. No caso, ela tem um Magby, né? Curioso que a hora de Kid e a Kanye tem um Magby, né? Que são, tipo, inversos. Eu achei interessantezinho. Mas, enfim. Elas começam, tipo, a ficar muito próximas. E, inclusive, chega um momento que a Kanye fala pra hora, tipo, ei, você não quer vir trabalhar aqui, não? Só que, bom, pô, tá. Pô, eu com minha mente maravilhosa, assim, de criação de Pokémons e vocês sabiam a idade, porra! Caralho, vamos lucrar. Inclusive a Nico, ela tava por aqui, que não fez porra nenhuma no episódio até agora, by the way. E tipo, ela escuta isso e fala, nossa, como assim? Como assim, cara, a Oreo vai sair? E ela começa a ficar tipo, caramba, a Oreo tá tão mais feliz aqui trabalhando que, sei lá, ter que resolver todas as merdas assim, que a gente faz no dirigível e tal. Então, tipo, basicamente a Nico ela sente que a Oreo tá meio que pra sair do dirigível, porque, enfim, ela parece estar bem mais feliz, né? Nessa fábrica de Pokéballs. Inclusive a Oreo ela nota isso e fala, pô, Nico, você tá bem aí, pô, esgotaram suas baterias, você é tão elétrica, agora você tá toda. Ai, sei lá. A Nico ela meio que manda os papos assim, fala. Olha, você é feliz, basicamente. Ela manda tipo um. Você é feliz com a gente? E pô, a Oreo ela fala, tipo, pô, como assim? É claro que sou feliz, eu adoro ficar no dirigível e tal. Inclusive aí ela conta um pouco do flashback dela, né? Que fez com que ela quisesse vir com os Servanautas, né? Pra quem não se lembra, ela foi quem construiu o dirigível, né? Porque né, a gente viu no episódio lá do flashback do Freed, né? Melhor episódio de Horizons, by the way, mas enfim. Pô, cara, foi tipo explicado assim, todo o bagulho. Enfim, ela trabalhava e decidiu, tipo, ir assim no dirigível, mas não foi dada uma razão, né? Mas na realidade, tipo, o flashback é bem simples, tipo, agora ela só fala, tipo, eu trabalhava ali no lugar, era maneirinho, tipo, as pessoas eram legais, mas, tipo, ela ficava meio que se perguntando, tipo, pô, será que realmente tá valendo a pena? Será que tá legal, assim, real, assim? Até que, enfim, ela recebeu essa ligação aí do Fritz e ela se motivou pelo projeto, né? Ela se motivou pelo negócio dela construir o dirigível e se motivou por meio de embarcar numa aventura, ela conseguia fazer coisas que ela não conseguiria fazer antigamente, né? Em relação tipo, a isso, do que ela gosta de fazer, né? De consertar, de construir e tal. Basicamente, a justificativa bem simples, né? E como eu falei, é bem simples, né? Na realidade, esse flashback, mas, bom. Assim que acaba o flashback, você lembra que eu falei que o Roy tinha atacado uma Pokébola que era tipo um carrinho? Então, esse carrinho ele pegou num Weezing de Galar que tava ali pela região. E o Weezing ficou puto, porque a Pokébola não abria, por alguma razão. Tipo, ao invés de tipo, capturar o Pokémon propriamente, a Pokébola só não abria. O que fez com que, bom, o Weezing ficasse putaço com o Roy, fosse atrás dele, e, enfim. Com isso, a hora ela dá conta assim, de um dos Weezing, usa ali Metagross, uma lutinha ali maneira.
Mas, bom, começa a brotar 1 milhão de Weezings do nada, basicamente. Começou a se multiplicar, se propagar esses Weezings. Loucura, loucura. E, bom, aí do nada, do nada, aparece quem? Meu mano Cap pra salvar o dia. Ou não, na realidade, mas enfim. Bom, o Cap chega lá, começa a meter a minha porrada aí nos Weezing, mas na realidade não tá adiantando muito não, porque quanto mais Weezing cai, mais Weezing surge do nada. Até que, bom, o Fritz pensa assim e fala, opa, é uma ideia. E ele manda, tipo, a Oreo colocar a produção das Pokébolas, assim, num limite máximo da máquina. Porque a máquina, ela produz o vapor, né? E segundo a Pokédex, os Weezings de Galarian se aproveitam do vapor para se alimentar. Então, na realidade, o vapor que estava saindo da fábrica estava atraindo vários Weezings para que eles pudessem comer, basicamente. O que fez com que, bom, juntasse todo esse número de Weezing, porque estava com uma produção grande, teoricamente, mas não ia atender a todos esses Weezings. Então, por meio desse bagulho de deixar a máquina no talo, ia conseguir saciar todos os Weezings, aí eles iriam embora, basicamente. E o que acontece? Pô, a Oreo vai lá, consegue com a ajuda da Kanye, faz ali o bagulho todo acontecer, e basicamente, dia resolvido, dia salvo, e no final, a Oreo ela fala pra Kanye que, bom, ela não quer trabalhar com ela adoraria, mas, bom, ela já tem os Trovonautas, e, enfim, elas ficam assim com uma promessa, tipo, se encontrar de novo, a Kanye dá uma Pokébola de presente pra Oreo, ela fica, ai, muito obrigado. E ele segue o caminho, todo mundo rumo a algum lugar, rumo a um Lapras, que a gente já sabe que vai aparecer, mas enfim, rumo a algum lugar aí, basicamente. A gente não sabe exatamente pra onde os Trovonautas estão indo, mas, bom, eles estão indo pra algum lugar, evidentemente. E acaba o episódio com, bom, a Ori de novo tendo que atender todos os pedidos das pessoas, mas dessa vez com dos Trovonautas que fuderam tudo de novo. Mas enfim, um sorriso assim, tipo, no rosto que dá a entender que, pô, ela, apesar de tudo isso, apesar de todo mundo ser um monte de merda que não sabe cumprir tarefas básicas, ou só quebra as coisas, ela se sente muito feliz de ajudar os companheiros dela. E acaba assim o episódio. Cara, foi um episódio interessante, tá? Não foi. Foi um episódio meio filler, de novo, no sentido em relação assim, à história, porque propriamente não acontece nada. E, tipo, não é um episódio que leva a história de algum modo. Tipo, as coisas só não desenvolvem. Por exemplo, o plot da Pokémon de novo nem tem muito o que desenvolver mais, mas enfim. Bom, o episódio em si é meio filler, mas é algo parecido com um episódio do Murdoch que a gente teve, o episódio 19, by the way, né? Foi o primeiro de Galar que a gente teve no anime. Que, pô, cara, teve ali um flashback do Murdoch, todo meio filler, mas é aquele episódio interessante, sabe? É aquele episódio que, pô, cara, te ajuda a entender um pouco mais os personagens. Ainda mais os personagens secundários, Trovonautas, que a gente não conhece tanto. A Oreo era a única, assim, dos Trovonautas principais, por assim dizer, que a gente não conhece tanto. O que eu digo principais é porque, enfim, tem o velho, mas, pô, o velho é bem esquecível, né? Tipo, ele não faz nada, basicamente. A gente vai ter um episódio dele, com certeza, mas, pô, cara, no geral, só não, sabe? Ele só tá ali por tá, basicamente. Mas, enfim, dos Trovonautas principais, por assim dizer. Tirando talvez a Dot, né? A Dot a gente conhece bastante dela, mas a gente não tem um passado, assim, que acho que talvez seria relativamente interessante. Mas, enfim. Caramba, até me perdi aqui. Mas, enfim, foi um episódio, no geral, interessante porque, enfim, a gente conhece mais dos personagens e afins. Bom, em relação a Oreo, flashback, enfim, esse bagulho tipo de sonho, eu achei no geral um flashback ok. Eu achei interessante que, de novo, eles fazem a utilização. Tipo, eu já falei pra vocês que quando eles fazem tipo um flashback, eles fazem um bagulho meio tipo cinematográfico, assim, que tipo. Tipo, é meio que assim a tela, sabe? É um bagulho meio assim, meio. É meio assim, tipo, a tela, por assim dizer. Não consigo descrever muito bem, mas.
É um bagulho meio cinematográfico. Isso eu acho bem interessante que eles fazem. Vocês estão escutando barulho, é porque, enfim, tem gente aqui se mexendo aqui em casa, saindo de casa e... Enfim. Bom, seguindo. Eu acho interessante esse aspecto aí cinematográfico que a gente tem nos flashbacks. Mas, enfim, porra, o flashback é realmente uma extensão do flashback que a gente já teve no episódio do Fridge. No geral, foi ok, mas, sinceramente, não revelou tanta coisa. Como, por exemplo, foi do Murdoch, que a gente teve ali toda a história dele, contada ali com Mitchell e essas coisas, mas... Porra, cara, sei lá, eu não diria que foi o pior flashback, mas foi meio fraquinho, sabe? Eu acho que eles poderiam fazer algo melhor nesse flashback. Em relação ao sonho da Oreo também, é uma coisa interessante, porque tem um pouco a ver com o bagulho, tipo, de você sair um pouco da sua zona de conforto, e nesse caso a Oreo, ela realmente quis sair, ela quis aproveitar mais, sabe? Ela quis, acho que chegou um momento, tipo, nesse lugar aí que ela trabalhava, enfim, que ela notou que ela poderia servir mais, né? Aí ela falou, cara, eu quero buscar coisas novas, quero fazer coisas que eu não podia fazer antes, e... Enfim. Em relação a Oreo, pô, cara, eu gosto bastante da Oreo. É uma personagem que eu me interesso e, enfim, eu fiquei feliz que a gente conhecer um pouco mais sobre ela, mas imagino que a gente talvez conheça ainda mais, sabe? Acho que faltaram algumas coisas, como por exemplo, como que ela se conheceu com o Fridge, porque eles aparentemente eram amigos de infância e... Enfim, algumas outras coisinhas assim que eu gostaria de entender mais sobre a Oreo, né? Mas geral é um personagem interessante, eu sinceramente espero que a gente, com certeza a gente vai ter mais episódios assim focados em flashbacks e construções de personagens e enfim. Em relação a essa Kanye aí, cara, achei ok. De novo, aquele personagem que aparece em um episódio do anime de Pokémon e depois nunca mais aparece, mas achei ela uma personagem melhor que o Teppen lá, que o Teppen achei bem bostinho. Achei um personagem bem bostinho aqui em Teppen. A Kanye aí eu já achei mais maneirinha. Achei uma personagem mais legalzinha. Gostei da ideia, tipo, ter uma pessoa que ela coleciona Pokébolas, né? Pô, a gente teve um bagulho meio assim com o James, né? O James era bem assim, né? Ele falava que ele sempre tinha a coleção de Pokébolas e a Jess sempre roubava tipo, Pokébola dele pra capturar um Pokémon. Era bem engraçadinho isso, mas enfim. O Mimikyu foi assim, né? Mas assim, cara, é interessante a gente ver que tem pessoas assim que elas também querem criar Pokébolas, né? Imaginava que também a gente teria uma coisa mais relacionada a apricornes e coisas assim. Porque, pô, a gente realmente tem muito disso. Talvez esse episódio serviria melhor pra Jotô até, né? Tipo, explorar um pouco das apricornes, sabe? Essas coisinhas interessantes. Que a gente não vê muito no anime. Faz muito tempo que a gente não vê coisa relacionada a apricorne. Mas, bom, cara. No geral, acho uma personagem legal. Mas também eu gostei muito desse lance aí das Pokébolas, né? Porque eles saíram um pouco da caixinha, né? Eles pensaram meio fora da caixa na hora de fazer as Pokébolas. Então, pô, cara, foi criativo essa Pokébola assim que o anime criou. Porque eu gostei da Pokébola carrinho. Eu gostei da Pokébola carrinho, cara. Achei ela bem interessantezinha. Eu gostei bastante dessa, gostei da Boomerang, eu achei interessante o conceito. By the way, eles mostram uma Pokébola de Hisui, isso é interessante. Não é uma Pokébola de Hisui, mas é uma réplica. Mas, enfim, foi interessante que a gente vê a Hisui sendo representada aí. Achei realmente legal a Pokébola de Hisui aparecendo. Esqueci de mencionar isso antes, mas, enfim, agora que tô falando das Pokébolas, a gente pode colocar aí, mas, enfim. Achei interessante a criatividade que eles tomaram, sabe? Tipo, cara, embora eu não tente encontrar muito sentido, tipo, sei lá, na Pokébola, na bomba, porra, foi criativo, sabe? Eles tomaram uma liberdade criativa, assim, de fazer coisas que não tem nos jogos, sabe? Isso eu acho que é até interessante desse anime, né? Que ele toma decisões pensadas fora da caixa. Por exemplo, pô, todos os personagens serem originais do anime, a gente tem, sabe, funciona, sabe? Acho que esse é um dos melhores pontos que a gente tem em Pokémon Horizonte, essa questão da liberdade criativa que o pessoal tem de criar realmente coisas novas relacionadas a Pokémon. E acho que esse episódio com as Pokébolas é interessante, do jeito que eles fizeram. E bom, cara, acho que o último tópico, assim, porque, pô, realmente não é um episódio assim que a gente tem muito a falar, eu diria, se comparar aos outros, mas enfim, cara. A gente tem que falar sobre esse novo aí, esse bagulho do Cap, né? O último episódio eu confesso que foi pior. Esse episódio não foi tão ruim, esse bagulho aí do Cap, porque, pô, cara, sinceramente não era uma situação em
que você, por exemplo, via completamente uma situação idável da Nick e do Roy, sabe? Tipo, aí tava basicamente todo mundo bem fudidinho. Nem o Cap resolveu na realidade. Tipo, o Cap ele só apareceu ali, mas ele não salvou o dia propriamente, como foi neste episódio. O dia episódio, pô, a Nick e o Ryan poderiam muito bem ganhar do cara, mas o roteiro colocou um monte de empecilhos pro cara só pros dois só não conseguirem ganhar a luta. E aí o Cap brota do nada e salva. Isso eu achei bem forçado. Nesse caso, não. Porque, pô, realmente, começou a brotar um monte de Wizzing, tipo... Então, pô, você analisa a situação e você fala, pô, cara, realmente... Duas pessoas não vão lidar com isso, não vão saber lidar, né? Enfim, tudo isso, basicamente. Então, pô, não achei muito forçado dessa vez. E também, na realidade, quem salva o dia é o Fridge com a ideia dele, que, enfim, faz sentido com o bagulho dele ser um professor Pokémon, dele entender tudo aquilo, né? Então, cara, eu não achei muito forçado dessa vez, sabe? Embora, enfim, tenha todo esse lado comercial do Pikachu e quem aparece nas situações pra realmente vender o Pikachu, eu não achei tão forçada nesse episódio. Por exemplo, o episódio passado foi bem forçado, realmente. Esse episódio, ele só apareceu, mas não foi tão forçado na minha visão. Na minha visão foi até uma aparição ok, assim, tipo, de última hora dele, né? Do Cap, então, cara, eu não achei muito forçado. As pessoas. Entendo talvez as pessoas acharem meio forçadão desse episódio, mas não achei tanto. Pra mim, como eu falei, a pior foi do último. E acho que é isso, né, gente? Não tem muito o que falar realmente desse episódio. Foi um episódio bem. Pouca lore, por assim dizer, né? Pra gente discutir, né? Então, pô, é mais falar assim da Oreo, um pouco dessa questão aí do anime de liberdade criativa, desse bagulho aí do Cap que incomoda, mas. Bom, no geral, achei um episódio bom. Vou dar nota 7. Foi melhor que o passado, sem dúvidas. Mas, cara, ainda tá longe assim da perfeição. A segunda temporada de Arizona começou meio com o pé esquerdo. Estão querendo, acho que, segurar um pouco as coisas pra depois acontecer, sabe? Acho que é isso que eles querem tomar como caminho, mas, pô, realmente, quando você analisa que a história ia se progredindo episódio a episódio, você vê os dois últimos episódios uma coisa meio parada. Os três últimos, na real, né? Que o 27 tem um pouco de história ainda, mas principalmente esses últimos dois foi uma história meio parada, sabe? Não tinha muito porquê esses episódios existirem. Especialmente pelo que eu falei, tipo, por que eles querem saber mais sobre a Pokébola? Qual que é o ponto? Qual que é a importância disso ainda pros Trovonautas? Por quê? Sabe? Só por quê? Foco nos 6 heróis, sabe? Por quê? Sabe? Acho que é um bagulho meio assim, mano. Então cara, se você gostou do vídeo, puder mais deixar um like, inscrever no canal, compartilhar. De novo, peço desculpa aí pelos barulhos daqui de casa, tipo cachorro latiu, abriram, fecharam porta aqui, mas enfim, cara. Acontece, né? Eu não tinha outro lugar pra gravar, nem outro horário pra gravar. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir e até a próxima, rapaziada. Falou!